Mas, Carol, você tem várias vertentes na sua carreira artística. Você sempre quis ser artista desde pequena ou não? Ou em algum momento da sua vida essa chave virou e aí você foi se descobrindo artista e vivendo a arte? Eu sempre quis ser artista desde pequenininha, assim, já com 7 anos, 6, assim, o meu pai era fotógrafo, enfim. Então ele sempre andava com uma câmera e filmava tudo que eu fazia. Sensacional. E eu adorava musical, eu era muito fã de High School Musical. Aí eu era muito fã da Lindsay Lohan. Lindsay Lohan era a minha ídola. Eu sabia tudo dela. E aí eu falava, eu quero fazer isso que eles fazem. Sim. Quero cantar, dançar e atuar. Eu tinha convicção que eu queria fazer isso. E aí eu juntava a minha família e a gente fazia filmes, assim. Eu juntava, minha avó fazia a Cinderela, a gente fez a Cinderela. Minha avó era madrasta, minhas primas eram as irmãs. Meu tio também fazia um negócio, enfim, eu juntava... Elenco completo, todo mundo com DRT. Tudo certinho. Depois disso eles conseguiram. E é isso, assim, ninguém me... Porque hoje em dia eu acho que tem, às vezes, até uma certa pressão das crianças serem artistas, às vezes eu sinto assim. Sim. Um pouco polêmico esse assunto, mas E na verdade não teve essa pressão, porque eu queria. A única pressão que eu tive foi fazer balé, que eu odiava. E me botaram no balé. É mesmo? Foi a única coisa eu que gostava. eu odiava balé. Você ficou quanto tempo fazendo balé? Forçada? Ai, eu acho que eu fui expulsa. Se eu não... Maravilhoso! Sério. Porque eu era uma criança muito encapetada. Muito mesmo, assim. E eu não gostava, então é claro que eu dava trabalho. Lógico, sim. Não Claro queria que- estar ali, óbvio. né? Não queria. Sim. Não queria, eu dava muito problema, assim. Eu na escola, eu ia pra diretoria toda hora. Então, assim, aí eu saía das escolas, eu trocava de escola. Porque eu era uma criança muito difícil, muito rebelde. Gente, me lembrou muito Tata Werneck. Tata Werneck já contou isso, que ela foi expulsa de várias escolas Aí, por causa disso. Na verdade, vocês são ícones incompreendidos, eu acho. Eu acho que tem a ver com incompreensão acho. do que... Mas, Carol, fala pra gente, que eu tava contando mais cedo, assim, antes da gente começar a gravar, dos programas que você fazia quando você era pequena também. sim. Você gravava filme da sua família com ele. Esses filmezinhos e eu tinha um show da Carol. Eu pequenininha, assim, 8 anos, a minha família, parte de mãe, mora numa fazenda. Aí eu ia pra cima de uma pedra, botava flores em volta, Fazia um cenário. fazia um cenário e chamava todo mundo. Gente, vai ter o show da Carol. E a galera ia real. E ali eu comecei minha carreira. É isso. Tá lá no currículo dela. Isso, Show da o Carol. E esse era o programa que você fazia. O show da Carol era a cantora. Ah, sim. Aí a atriz era mais coisa do audiovisual, que gravava sim. Cinderela. Eu tinha um programa que eu lembro de um vídeo que eu tava nua. E aí eu me pintei, eu gostava de me pintar. Só com os mamilos de fora, a parte de baixo estava Maravilhoso. coberta. E aí eu apresentava meus programas, assim. Eu Pintada. apresentava, eu tinha comercial. Mentira! Aí eu pegava um negócio assim, apresentava. Fazia propaganda, Fazia né? propaganda. Gente, Tem todo um programa. Gente, não, passada, porque você tinha o quê? 8 anos você fazia teatro, cinema, você Tudo. dirigia, gravava, fazia o elenco, a produção de elenco, Sim. figurino, porque maquiagem. é por isso que ela tem esse currículo tão vasto. Ela começou desde lá. Desde 8 anos. Não começou agora. Gente, E sua família, seu pai, você falou que seu pai é fotógrafo, então você já tem uma família, assim, de artistas, né? Você já sempre teve esse apoio da família. Na verdade, não. Assim, eles não são artistas. A minha avó, ela queria ser atriz, mas ela não pôde. E ela foi pro direito. Ai, conheço esse filme. Então então eu tinha muito. Depois que eu fui descobrir isso, assim, depois que eu entrei pro teatro, eu não sabia disso. Ela já tinha morrido. E depois que foram me contar isso. Caraca! E no início era muito difícil, assim. Mas quando eu soube disso, me deu um gás, sabe? Eu falei, cara, uma coisa assim de honrar a minha avó, que não pôde fazer isso, mas agora eu tô aqui fazendo. Então, e o meu pai, ele toca guitarra. Então, ele me deu a minha primeira guitarra com 7 anos. Ai, que legal. Então, eu já com 7 eu tenho vídeo. Então, no meu show da tocando Carol, guitarra. tava ali cantando e Com a tocando. guitarra. Eu não tocava, né, com 7, mas eu fingia. Eu era muito fã da Lindsay Lohan. E aí, tem uns vídeos meus tocando guitarra, aquelas músicas do Sexta-feira Muito Louca. Sim. Isso. I wanna Muito bom. Mas a sua família te apoiava, assim?
Tudo bem que todo mundo participava. O meu pai, ele me apoiava nessa parte musical e ele me produzia, assim, como atriz. Porque ele gravava, ele era o diretor de tudo. Ele me filmava, ele fazia os clipes todos. E a minha família, parte de mãe, assistia. É sobre isso. Show da Carol. Mas em algum momento, quando você foi crescendo e eles foram vendo que você foi seguindo nisso, alguém tentou, tipo, não, vamos pensar em outra coisa. Tem certeza que é isso? Muda. Total, assim. Todo mundo falava, tipo... mas e o plano B, assim, a faculdade? Você vai fazer uma faculdade, né? Vou fazer atuação cênica. Não, mas... Enfim, a minha família... parte de mãe, assim, não sei se alguém tá assistindo, mas mas assim, foi assim por muito tempo. E acho que eles só pararam de se preocupar, um pouco de ficar me questionando essas coisas, quando eu fiz a minha primeira novela. Porque a maioria das pessoas quando é que você vai entrar pra Globo? A gente acha que só é ator quando tá fazendo A validação Globo. é aparecer na TV, exatamente. né? Exatamente. Então, quando eu apareci na TV, foi assim... Aí que eles viram que... Caraca! Nossa, então ela é atriz mesmo, né? Ela é atriz mesmo. Sendo que eu, faço teatro desde os 13 anos Sempre de idade. foi, né? Sempre fiz. Enfim. De forma amadora, né? A palavra amadora tem um... Brincadeira. Tem um babadinho. Depois eu te conto o babado, Carol. Mas assim, não, realmente você... Amanda tá rindo. Eu não gosto. Mas assim, parando pra analisar, você realmente atua desde os 8 anos. Porque era uma brincadeira, mas por mais que fosse uma brincadeira de uma criança de 7, 8 anos, tinha muita consciência da profissão. Sim. Muito louco isso, porque realmente nasceu com você. Assim, a Lindsay Lohan era, tipo, a minha musa quando eu era criança. E eu amava High School Musical. E aí, eu falava assim, eu quero fazer isso que eles estão fazendo. Eu gostava muito de teatro musical. O que eu queria fazer, eu queria cantar, dançar e atuar. Eu não queria só atuar. Eu queria fazer tudo. Porque eu já com 7 anos tocava. Então eu queria... E aí quando eu, enfim, vi o High School Musical, eu falei, caramba! É isso, né? É isso que eu quero! E aí a primeira escola de teatro que eu entrei mesmo, assim, foi uma escola de musicais, né? Que foi a Cátia Sampaio Escola de Musicais. Foi ali que eu me encontrei e ali que eu tive certeza que era isso que eu queria. Você tinha quantos anos quando você entrou? 14. Caramba. Eu tinha feito teatro na escola, mas era curso livre, assim. A gente fez, tipo, alto de Natal, assim. Mas quando eu entrei, de fato, assim, pra uma escola de teatro, foi na Cátia Foi Sampaio. essa, de musical. De musical, que eu tinha sapateado, circo. Aí você ficou lá por quanto tempo? Entrou com 14? Aí eu fiz... Aí eu fiz uma peça, saí um ano... Voltei no outro ano, fiz outra... Eu fiz a Estrada Amarela, que era o Mágico de Oz, só que a versão pop, que o Michael Jackson fazia, eu fazia o Espantalho. Que era o que o Michael Jackson fazia. E era meu primeiro papel, assim, tipo, que não, fora da escola, sabe? E eu já peguei, assim, um dos personagens principais que começava num trapézio. E eu nunca nem tinha subido num trapézio. Eu só fui aprender a subir direito no trapézio no dia da peça. Faltando 10 minutos antes. Bacana. Porque eu precisava de ajuda pra subir, assim. Meu Deus. E aí, porque eu não... E foi uma loucura, mas... eu imagino. Porque a minha primeira cena era num trapézio. A minha primeira peça da minha vida. Eu tinha que cantar em cima de um trapézio. Gente do céu. E aí, foi muito doido, assim. Mas, enfim, foi maravilhoso. Mesmo eu tendo feito só 2 peças, eu tenho muito carinho pela Cátia Sapá, né? Porque lá é uma escola que tem de todas as idades, assim. Criancinha mirim até a gente. Então, a gente faz a peça com todo mundo. Com a escola inteira. É um espetáculo pra escola inteira. Geralmente são 2 elencos. Mas tem as criancinhas de, sei lá, 6 anos, as criancinhas de 8 anos, as criancinhas de 10... Então, a gente acaba... Tudo musical. Tudo musical. E eu achava aquilo, assim... A gente, no Mágico de Oz, as criancinhas faziam as fadinhas da Glinda. Ai, que fofo. E eu lembro até hoje, a coisa mais linda, sabe? Tem essa imagem das criancinhas. Muito linda.